Bom dia, nós vamos apresentar o nosso trabalho de português. O trabalho vai ser apresentado por Lucas Itiele e nosso assunto é sobre concordância verbal. O professor que nos ajudou com esse trabalho foi Adilon Santiago. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Parece simples, mas há várias situações que provocam dúvidas não só nos alunos, mas em qualquer falante de língua portuguesa. Vamos a elas. Sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Exemplo, a multidão de fãs ultrapassou o limite ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. 2. Coletivo partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de e grande número de. Por exemplo, temos grande número dos presentes se retirou ou grande número dos presentes se retiraram. 3. Expressões mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Exemplo, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo, mais de uma professora se abraçaram. 4. Nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Exemplo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influencia o mundo. 5. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Exemplo, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. 6. Pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Por exemplo, fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. 7. Expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu, ele foi um dos que mais contribuíram. Eu vou falar sobre as regras para o sujeito composto. Número 1. Sujeitos formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Segundo exemplo, preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Número 2. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de e grande número de. Exemplo: grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Número 3. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesta situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Exemplo, eu, tu e Cássio só chegaremos ao final da noite. Eu, primeira pessoa, mas tu, segunda pessoa e ele, terceira pessoa, ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade e no plural ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, mas Jair, terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa do singular que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós, ou seja, nós conseguimos. Quarto, sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Exemplo, doces ou chocolate desagradam ao menino. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. Exemplo, a menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Mas, quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Exemplo, Laís ou Elisa ganhará mais tempo. 5. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Exemplo, nem chuva nem frio são bem recebidos.
Número 6. Sujeitos ligados por com. Quando semelhante à ligação e, o verbo vai para o plural. Exemplo: o ator com seus convidados chegaram às 6 horas, mas quando com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Exemplo: o pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. 7. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só como. Nesses casos, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo: tanto Rafael como Marina participaram da amostra. Tanto Rafael como Marina participou da amostra. 8. Partícula se. No caso em que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Exemplo: confia-se em todos. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Exemplo: construiu-se uma igreja e construíram-se novas igrejas. 9. Verbos impessoais. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. 10. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum e cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Exemplo: Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. 11. Sujeitos ligados por como, assim como e bem como. O verbo é conjugado no plural. Exemplo: o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. 9. Verbos impessoais. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. 10. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum e cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Exemplo: Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. 11. Sujeitos ligados por como, assim como e bem como. O verbo é conjugado no plural. Exemplo: o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. 9. Verbos impessoais. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia muitos copos naquela mesa. 12. Locuções: é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Nesses casos, em que as locuções indicam preços, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: 3 vezes é muito. 13. Verbos dar, soar e bater mais horas. O verbo sempre concorda com o sujeito. Exemplo: deu 1 hora que espero. Soaram 2 horas. 14. Indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo: hoje são 2 de maio. Mas o verbo também pode concordar com a palavra do dia. Hoje é dia 2 de maio. 15. Verbos no infinitivo. Parte 1. Infinitivo impessoal. Verbos no infinitivo não devem ser flexionados nas seguintes situações: quando tem valor de substantivo, exemplo: comer é o melhor que há. Quando tem valor imperativo, exemplo: vá dormir. C. Quando são os verbos principais de uma locução verbal, exemplo: íamos sair quando você chegou. D. Quando são regidos por preposição, exemplo: começamos a cantar. Parte 2. Infinitivo pessoal. Verbos no infinitivo devem ser flexionados quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Exemplo: comprei a pizza para eles comerem. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Podem provocar sérias lesões hepáticas e defensivos agrícolas à base de DDT. C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. D.
persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. A alternativa errada é a alternativa C, pois ao invés de usarmos falta no início da frase, o correto seria falta, pois o verbo deve concordar com o sujeito. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Podem provocar sérias lesões hepáticas e defensivos agrícolas à base de DDT. C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos